A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos e irmãs, né? Desejamos vos saudar neste dia, nesta manhã abençoada, com a paz do Senhor Jesus Cristo, aquela paz que nos fortalece, aquela paz que nos vivifica, aquela paz que nos tranquiliza, né? Que Deus possa vos abençoar, meus amados irmãos. Estamos adentrando mais uma vez nesta terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, né? Na nossa live ao vivo e também pelo nosso programa na nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, e o programa A Voz do Pastor. Servo do Senhor, pastor Raimundo Clenir, está todos os dias, né? De segunda a sexta-feira, ministrando uma palavra de Deus que possa vir de encontro aos corações, às almas, às vidas de cada pessoa. Dizendo também, meus irmãos, que você que não ainda não tem o nosso aplicativo da nossa rádio, nos peça pelo nosso número do WhatsApp, né? 51 área 996907536. Enviamos aí nosso aplicativo ou o link para que você possa baixar o aplicativo no seu celular e onde você estiver, você possa ouvir os louvores, que a nossa rádio FM é 24 horas e o programa às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Também não esqueça, né, de adentrar lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, pastor Raimundo Clenir. Estamos alegres, felizes por ter em nossa companhia irmãos, irmãs, amigos e amigas, né, que ainda tem dado crédito à verdadeira palavra de Deus. E Deus tem nos chamado nesta última hora como servo, como vaso dele, para ministrarmos a palavra do Senhor do jeito que ela é. Não podemos distorcer de maneira alguma a palavra do Senhor. A palavra, ela tem que ser ministrada, pregada da forma, do jeito com que o Espírito Santo revelou para os escritores que assim escreveram as Sagradas Escrituras. E, como dissemos todos os dias, ao final de cada programa, né, estaremos orando com você. Nosso objetivo, meu irmão, minha irmã, é ver você feliz, ver você alegre, é ver você dando testemunho, né, daquilo em que Deus fez, faz e ainda irá fazer na sua vida. Creia tão somente, e é para isso que estamos aqui, para tão somente levarmos uma palavra de Deus até as vossas vidas, até os vossos lares. Tem irmãos, tem irmãs, tem amigos, tem amigas, que tem pessoas que estão hospitalizadas, outras pessoas perderam seus entes queridos, ainda estão traumatizadas por esses momentos em que essas circunstâncias vieram acontecer. Mas enquanto nós viver na face da terra, nós não somos imunes a estas coisas, né? Enquanto nós viver na face desta terra, por certo passaremos, disse Jesus, por muitas tribulações, mas não podemos desanimar, né? Não podemos parar, não podemos deixar que o desânimo entre em nossa vida. Mateus, de número 24, e versículo 13, diz-nos bem assim a Bíblia Sagrada: porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é esta perseverança? É na fé genuína, né? Nessa fé que nós temos que ter, porque Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz, né, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquelas que se esperam. E a Bíblia chega a dizer também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, precisamos pedir a Deus a cada dia que Ele aumente a nossa fé, reanime a nossa fé, revigore a nossa fé, para que possamos continuar neste caminho. Estamos chegando no final dos tempos, nos últimos dias da igreja na face da terra,
E precisamos mais do que nunca estarmos alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para trazer a esta geração uma nova esperança de vida, e aqueles que tiveram encontro com Ele, e muitos ainda vão ter esta oportunidade ante o arrebatamento de se encontrar com Ele, né? Aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, e depois que tudo passar aqui na terra, por certo, um dia iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Agradecer a Ele pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, pelo amor que Ele teve para com as nossas vidas. Jesus ainda tem muita coisa para fazer. Basta nós fazermos a nossa parte. E nós vimos de que, quando Ele passou pela face dessa terra, na sua caminhada em que Ele teve aqui na terra, muitos milagres aconteceram, muitas vidas se encontraram com Ele, muitas pessoas chegaram até Ele no último estado da sua vida, pessoas que talvez disseram assim: eu vou ter um encontro com Ele, talvez seja a minha última oportunidade. E se nós adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, vamos ver tantos milagres que Jesus fez. E não é porque Ele fez naquele tempo, Ele ainda continua fazendo, porque Ele ressuscitou após o terceiro dia, Ele está vivo nos céus, e Ele intercede ao Pai todos os dias por nós, porque sabe que nós somos frágeis. Jesus sabe que nós somos seres humanos limitados, pecadores, erramos, nos arrependemos, muitas vezes tornamos a errar novamente, e Ele, com seu olhar de misericórdia, Ele olha para nós, intercede ao Pai e diz: Pai, dá mais força para o meu filho, dá mais força para minha filha, porque eles estão vivendo dias difíceis que eu profetizei na face da terra. Eles estão vivendo os últimos dias da minha igreja na face da terra. E então o Pai, com sua tão grande misericórdia, Ele olha para cada um de nós, e como Pai, Ele se compadece e nos responde bem assim: vou te ajudar, vou te amparar, vou te alegrar e vou te ajudar a carregar a tua cruz. Precisamos, nessa última hora, de estarmos conectados na presença de Deus, porque os dias que ainda estão por vir são dias muito tensos, muito difíceis. A nossa nação brasileira, por certo, nunca viveu um tempo que está vivendo agora. Mas não foge à realidade daquilo que a Bíblia fala. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, de que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor de um pai para com o filho, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, o irmão para com o irmão, e assim por diante. Então, quando o amor esfria, o ódio aumenta, porque não pode ter numa vida as duas coisas ao mesmo tempo. Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. E Deus, pela sua infinita misericórdia, tem olhado para nós todos os dias com um olhar de tanta misericórdia, porque quando Ele nos dá o sol pela manhã, como hoje, no estado do Rio Grande do Sul, o sol brilhou, está lindo, Ele dá para todas as pessoas. Quando vem a chuva, ela também traz alegria para aqueles que cultivam, para aqueles que plantam, e também para os maus. A sombra, ela veio para todos, para o bom e para o ruim. Deus é tão misericordioso que Ele não faz acepção de pessoas. E nós precisamos, na verdade, permanecer olhando e agradecer a Ele todos os dias.
porque a sua bondade, a sua misericórdia, ela se renova em nossa vida todos os dias. E nós queremos nesta manhã, com a ajuda de Deus e do amado Espírito Santo, vos ministrar uma palavra que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, e do versículo 1 a seguir, que aqui fala da mulher samaritana. Uma passagem bem compreendida, uma passagem que muitos irmãos e irmãs já leram e que precisamos muitas vezes compreender da grande misericórdia e da obra que o Senhor Jesus Cristo tem na vida de cada pessoa. Muitas vezes julgamos as pessoas pelas aparências e jamais imaginamos que o Senhor tem um objetivo, ou o Senhor já vos tem escolhido há muito tempo, e você me faz a pergunta, se Jesus muitas vezes nos escolheu há muito tempo atrás, por que que nós viemos a conhecer Ele ao passar dos anos? Por que que as pessoas vieram a ter um encontro com Jesus depois de muito tempo? É porque talvez Ele permitiu que nós viéssemos a aprender, que nós viéssemos a passar por algo para que depois viéssemos a ter testemunho de vida. E sem testemunho, nós não somos nada na face da terra. Então nós vamos fazer leitura desta palavra, a mulher samaritana. Traz esse título, a mulher de Samaria. Diz a Bíblia Sagrada no capítulo 4 do Evangelho de João, bem assim. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então ele, Jesus, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então ele já tinha passado pela Galiléia outras vezes. E ele se retirou, se retirou dali então, deixando a Judéia, e foi para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Fico aqui 1 minuto, ou 2 minutos, ou 3 minutos. Tem coisas, meus queridos e amados irmãos, que não tem como nós desviar. Para ir então até a Samaria, tinha que passar. Tem coisas que não adianta nós querer fugir. A Bíblia diz que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário. Tem coisas na nossa vida que é necessário nós passar. Pastor, por que que eu estou passando por essa luta? Você me pergunta nesse dia, nessa hora, pastor, por que que eu tenho que passar por essa prova? É porque para chegar no céu, para chegar até na terra prometida, tem que passar pelo deserto. E assim foi, vou lá no tempo antigo então, e já volto aqui novamente no capítulo 4. Para chegar até a terra prometida, que diz a Bíblia Sagrada, lá no capítulo 32 do livro do Êxodo, o povo estava no Egito, e a Bíblia diz que o povo tinha que passar pelo deserto, para então chegar até a terra prometida, a terra de Canaã. O deserto, ele faz parte da nossa vida todos os dias. Sem deserto jamais iremos chegar na terra prometida. E para nós, os cristãos dos dias atuais, a terra prometida é a nova Canaã celestial, a nova Jerusalém celestial. Para você chegar até a nova Canaã celestial, a nova Jerusalém celestial, cada um de nós jamais poderá escapar do deserto. Papai muitas vezes tem levado nossas vidas ao deserto para mostrar para nós que nós temos que ser dependentes tão somente dele.
Tem gente que quer chegar ao céu, mas quer levar uma vida dupla, em duplicidade. Quer estar com o pé no mundo e quer estar com o pé na igreja. Ou nós entregamos a nossa vida totalmente ao Senhor Jesus Cristo e deixamos Ele guiar ela, tomar conta da vida dela. Ou então, nós vamos ficar no deserto. Perecer no deserto como pereceu muitos dos israelitas que saíram, que estavam escravizados no Egito através de Faraó. Volto então ao capítulo 4 e do versículo 4 do Evangelho de João. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Volto novamente, meus irmãos, porque o Espírito Santo me faz lembrar a cada um daqueles que estão nos assistindo e daqueles que vão nos assistir e vão nos ouvir. Tem coisas que é necessário você passar. Na tua família, no teu matrimônio, na tua solidão do dia a dia, na tua prova é necessário você passar. Para que você venha a aprender, porque depois que você passar por esse deserto, por essa prova, tem pessoas que precisam ouvir o teu testemunho. E nós temos que testemunhar daquilo em que o Senhor muitas vezes permitiu nós passarmos aqui nesta terra. Versículo 5 diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Jesus foi o único ser humano que teve duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Até porque ele foi gerado no ventre de Maria através do Espírito Santo. Sabedores que são os leitores da Bíblia Sagrada. Então, ele tinha forma humana e também ele era Deus. Mas, naquele momento, diz a Bíblia Sagrada que quando ele tinha que atravessar a província de Samaria, ele chegou a uma cidadezinha, um lugar chamado, uma cidade chamada Sicar, perto das terras em que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte, quer dizer, ao poço de Jacó, e estava ali, cansado da viagem. Talvez na caminhada de fé, ele cansado da viagem, ele assentara-se, Jesus junto à fonte, por volta da hora nona. A hora nona é por volta do meio-dia. É na hora do meio-dia, meus irmãos, é a hora do almoço. É na hora das pessoas almoçarem. E estava ali na hora que ele chegou, uma mulher samaritana, uma mulher de Samaria, e ela foi tirar água. E Jesus estava cansado da viagem, e no seu corpo físico, ele estava cansado. E quando nós caminhamos demais, andamos demais na nossa caminhada, a sede vem. Precisamos de água para suprir a necessidade de nosso corpo físico. E não foge a regra de que a água, além de saciar a nossa sede do corpo físico, ela faz bem para a nossa saúde. E a água, ela também tem uma simbologia da palavra. Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, às vezes estamos cansados, né, meu irmão? Cansadas, né, minha irmã? Desta caminhada de fé. Às vezes estamos cansados, né? De tanta calúnia, de tanto falatório. Às vezes estamos cansados de correr e as coisas parecem que não dão certo. E assim também aconteceu com Jesus. Aconteceu com ele. Por volta do meio-dia ele chega até aquele poço, mas como iria ele tomar água se ele não tinha vasilha alguma? Ele não tinha como tirar água
daquele poço. Não é como que os dias atuais, em que ele poderia chegar em algum lugar, ter uma torneira, né? Ali não, eles tiravam a água nos baldes, nas talhas, amarravam uma corda, desciam e naquela profundidade eles puxavam aquele balde e tiravam a água, colocavam numa talha e levavam para casa para assim providenciar o seu alimento do dia a dia. E talvez naquela hora, muitas pessoas almoçando e aquela mulher samaritana, e para aqueles que conhecem a história detalhada, sabe que ela já teria casado 5 vezes. E ela agora tinha um outro marido, um outro amante. E diz-nos no versículo 7, né? Que chega Jesus ali, tá? É nisto quando ele chega ali, que ele está ali na volta do poço, tá? Cansado da viagem, ele tinha se assentado para descansar um pouco. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus entra em um diálogo com esta mulher samaritana, como nesta manhã, neste dia, nesta hora, o Espírito Santo me faz uma pergunta para mim e para você. Chegou o dia, chegou a hora de você se aproximar de Jesus, de você chegar até ele, de você ir até ele. Não foi Jesus que foi até a mulher, mas foi a mulher que foi até o poço. E nisso essa mulher veio tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O engraçado é de que Jesus estava só ali no poço. Não tinha mais ninguém. Ele chega ao poço ali junto com seus discípulos e ele faz uma pergunta para os seus discípulos: vocês têm alguma coisa para nós comer? Estou cansado da viagem, vocês também estão cansados da viagem? E eles disseram: nós não temos nada para comer. Então disse Jesus: vocês vão até a cidade, comprem, e eu vou ficar aqui no poço de Jacó. Isso não acontece, né, por ocasião. Não. Jesus, na sua onisciência também, e como Deus também, ele sabia que alguém viria ali, que ele precisava de uma mulher samaritana, fazer ali uma missionária. Ele precisava de operar um milagre naquele momento, e às vezes nós cansados, às vezes, aleluia, afadigados do dia a dia, Deus ainda tem algo para fazer na nossa vida, assim como ele fez na vida daquela mulher samaritana. E eles então, os discípulos que estavam com Jesus, foram até a cidade comprar alimento. E ele faz essa pergunta para aquela mulher: dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Versículo 9 diz a mulher: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. O grande problema da nossa sociedade, o grande problema de muitas pessoas é que a bênção às vezes está diante deles. E eles estão diante de Jesus. E Jesus está diante da pessoa. E elas perdem a bênção porque elas não querem fazer a sua parte. E aqui, a mulher samaritana precisava fazer a sua parte, ser generosa. Mas algo que ela aprendeu, que os samaritanos não se davam com os judeus, e ela veio a conhecer através do traje, porque os samaritanos se vestiam diferente e os judeus se vestiam diferente dos samaritanos. Nas suas vestes, na sua aparência, ela olha para então meigo nazareno, para Jesus de Nazaré, e diz: mas como tu me pedes água de beber, sendo tu judeu e eu sendo samaritana? E não sei se você sabe, não sei se você está inteirado, será que você não aprendeu que os samaritanos, eles têm uma rixa, eles têm uma guerra espiritual, eles têm uma guerra de religião, uns entre os outros, e nós não se damos, não tem como. Ela começou a colocar diante de Jesus uma pedra que poderia impedir a sua bênção e também de dar água para o Senhor para saciar a sua sede.
E é assim que muitas vezes acontece na nossa vida. A bênção está diante de nós, Jesus está diante de nós, e nós perdemos a bênção através da nossa ignorância, porque nós não queremos dar a nossa parte para Jesus. Queremos que Jesus sacie a nossa sede, queremos que Jesus perdoe os nossos pecados, queremos que Jesus nos compreenda, queremos que Jesus nos leve para o céu, mas nós não queremos fazer a nossa parte. A mulher tão somente tinha um balde, tinha uma corda, tinha o poço diante dela, e tão somente ela poderia tirar a água e poderia ser generosa para com o mestre e dar a água assim como ele pediu. Mas ela tentou o impedir a bênção dela, não a de Jesus. Jesus queria fazer dela uma nova mulher, trocar de vida, mudar aquela rotina que ela já estava cansada de todos os dias por volta do meio-dia ter que se esconder, porque então as mulheres que tinham esse tipo de vida, elas não gostariam de levar em rosto, né? Ali está uma samaritana. Essa mulher é uma prostituta, essa mulher tem muitos maridos, essa mulher não é uma mulher benquista da sociedade, e é assim nos dias em que nós estamos vivendo. As pessoas querem nos julgar por aquilo que somos, por aquilo que nós já passamos, e querem nos jogar em rosto. E ela jamais sabia que diante dela estava aquele que tinha uma água verdadeira, que jorrava para a vida eterna. E diz-nos então a Bíblia Sagrada, tá? Diz a Bíblia Sagrada, no versículo 10 do capítulo 4 do Evangelho de João: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, tá? Dá-me de beber. Se tu soubesse, mulher, quem está falando contigo, se tu soubesse esse encontro, que tu viesse aqui nesta hora, nesse dia, se tu soubesse com quem tu está conversando, mulher, tu me daria no mesmo momento. Porque eu tenho algo, mulher, para te oferecer neste dia que tu jamais tomou na tua vida. Todos os dias tu vem aqui, na volta do meio-dia, buscar água, tirar água, para alimentar o teu marido, alimentar talvez os teus filhos, Mas se tu soubesse, tu me daria. E eu te daria, mulher, uma água que jorraria para a vida eterna. Eu te daria, mulher, uma água viva, porque essa água você vem todos os dias e toma, faz alimento, mas a sede vem novamente e você precisa buscar essa água. Mas quem está aqui diante de ti, mulher, é alguém que tem uma água que vai jorrar dentro da tua alma. É uma água que vai te trazer uma nova esperança de vida. E aí diz a Bíblia Sagrada que a mulher respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Olha, muitas vezes Jesus tem falado conosco, muitas vezes o Senhor tem falado conosco, está diante de nós, e nós tentamos colocar barreira para não receber a nossa bênção. E a mulher estava ali colocando uma barreira porque ela não viu Jesus com um balde, uma talha, com uma corda, com nenhum utensílio para tirar água. E ele diz: olha, mulher, eu tenho uma água viva para te dar, mas eu olho para ti, eu olho para a tua mão, olho para o teu ser, sendo judeu, e tu não tem com quem tirar água. Sempre tem um problema em que as pessoas querem colocar para perder a sua bênção diante de Jesus. Se as pessoas viessem entender e viessem compreender em que o nosso meigo nazareno sempre teve, sempre vai ter algo de bom para a nossa vida. O problema é nós, muitas vezes, querer arrumar barreira, desculpa, para não pegar a bênção que Jesus tem para dar. E ele queria tão pouco, Jesus não queria nada mais do que um pouco de água para saciar a sua sede. E ele está dizendo para mim, para você, minha irmã: eu não quero nada mais, nada menos de você, eu só quero que você faça a minha obra. Eu só quero que você evangelize, que você fale do evangelho. Eu só quero que você adiante pelos becos, pelos valados, aonde você estiver, você fala que eu tenho uma água cristalina para saciar a sede desta humanidade. Eu tenho água. Ele disse: eu tenho água. E esta água, mulher, é uma água viva. E aí no versículo 12 diz a mulher:
És tu, porventura, maior do que Jacó? Ela ouviu falar do pai Jacó e ela sabia ali quem fez aquele poço foi Jacó, o pai de José. Então ali ela sabia da história do passado. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? És tu maior? Tu quer ser maior, então? Tu tens um outro tipo de água, diferente da nossa que nós tiramos aqui, e tu não quer dizer para mim, tu está oferecendo, mas eu não estou vendo nada. Muitas vezes o nosso problema é que nós não estamos enxergando com os olhos carnais, com os olhos naturais, e Jesus está falando espiritualmente. Mulher, tu tens uma fonte dentro de ti que está seca, não tem água, que é a tua alma. Mulher, tu te encontrou hoje aqui com alguém que tem algo para te oferecer, mulher, que vai jorrar dentro de ti uma fonte, que vai jorrar para a vida eterna. Aí nós vamos olhar aqui no versículo, completando o versículo 12, né? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai Jacó, né? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu. E bem assim também seus filhos, tu é maior do que ele, tu vem para cá, um judeu, nós somos samaritanos, tu és maior que Jacó? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ah, mexeu na estrutura física e na estrutura espiritual daquela pobre mulher. Então o Senhor tem reservado uma água diferente desta, com que eu não precise mais voltar ao poço para beber, para tomar, não preciso mais deixar ao meio-dia a minha família para vir até aqui, me esconder das pessoas, eu não quero mais viver essa vida. Eu quero ter uma vida diferente. Disse-lhe Jesus à mulher. Disse-lhe Jesus à mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus tocou em algo que jamais aquela mulher samaritana imaginaria. E Jesus manda eu dizer para você neste dia, nessa hora, ele sempre sabe algum segredo da minha e da tua vida que está em oculto muitas vezes, que você não quer dizer, você não quer falar para ninguém. Tem algo muitas vezes que Jesus tem que lançar em nosso rosto para que, dizendo um certo provérbio, né, para que caia a nossa ficha. Neste momento, quando ele chama a mulher e diz: olha, mulher, vai lá e chama o teu marido. Talvez ela deu um suspiro bem fundo e diz: eu nunca me encontrei com este homem. Eu nunca vi este homem na minha frente. Nunca neste poço, porque eu venho todos os dias, esse homem estava aqui. Como é que agora ele vem me dizer para mim chamar o meu marido? Como é que ele sabe que eu sou casada? Como é que ele sabe que eu tenho marido? Disse-lhe Jesus. O que Jesus disse? Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Tem coisas que não adianta nós ocultar de Jesus. Tem coisas que não adianta nós esconder de Jesus. Ele sabe o nosso presente, e ele sabe o nosso passado, e ele sabe o nosso futuro.
E ao jogar em rosto desta mulher, vai e traz o teu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Quer dizer, se ela disse que não tem marido, porque aquele era um amante, ele não era marido, ela não era casada, era um amante. E Jesus disse, dissestes bem com verdade. Irmãos, o que precisa para nós pegar a nossa bênção é derramar o nosso coração com verdade na presença dele. Dizer a verdade. Não adianta nós ter meio termo, não adianta nós querer enganar o mestre, não adianta nós querer esconder alguma coisa do mestre, nós temos aqui que dizer a verdade. Contar para ele o nosso passado, viu? Não adianta nós ficar ocultando porque ele sabe todas as nossas coisas. A Bíblia diz lá no livro do profeta Jeremias que enganoso é o coração do homem e quem o conhecerá. Muitas vezes o nosso coração ele nos engana, ele quer fazer nós nos enganar, mas não adianta porque ele não engana Jesus. Não adianta. Você pode se esconder onde quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser, mas ninguém engana Jesus. E a mulher disse, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse para ela, tu dissestes bem, não tens. Porque esse que tu tem, tu já teve 5, né? Esse é o 6º. Não é teu marido, é um amante, é mais um. A tua vida, mulher, está destruída. Tu não precisa de um marido tempo por tempo, mulher. Não é de marido que tu precisa. Tu precisa, mulher, de uma água que jorra para a vida eterna. Sabe o que tu precisa, mulher? Tu precisa de tomar uma água que eu tenho para jorrar para a vida eterna. Tu precisa de uma água, mulher, para alimentar a tua alma. E é isso que você está precisando e que eu estou precisando todos os dias. Tomar desta água que desce do trono de Deus. É isso que nós precisamos. Não precisa nós estar escondendo. Não precisa nós fazer mais nada. O que precisa é tomar desta água que jorra para a vida eterna. Alimentar a nossa alma. Alimentar a nossa alma com esta água que Jesus tem para nos dar. E diz então Jesus, e disse então a mulher, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Por que será que ela viu que ele era profeta? Porque ele colocou diante do seu rosto a sua vida? Porque ele disse para ela a verdade? Porque ele revelou os mistérios que estavam escondidos, que talvez ela não falava para ninguém? E por isso ela tinha vergonha de vir até o poço, porque muitas pessoas poderiam vir durante o dia, e se ela estivesse ali, um ia olhar para o outro e dizer, essa ali é a prostituta. Essa ali é aquela mulher que já teve 5 maridos e agora o que tem não é dela, ela é amante de mais um. Por isso, então, ela ia ao meio-dia. E eu faço uma pergunta para você. Há quanto tempo você tem se escondido de Jesus e não tem aberto o teu coração e dito a verdade para ele? Hoje é dia de você dizer a verdade, falar para ele, Senhor, eu estou aqui, quero mudar de vida, eu quero tomar desta água, Senhor, cristalina, que o Senhor tem para me dar, porque faz muito tempo que eu estou tomando uma água diferente. E esta água, Senhor, eu já estou cansado, eu quero tomar uma água que jorra para a vida eterna. Não é a religião, não é a placa denominacional, é o encontro verdadeiramente com Jesus. E diz a mulher, Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, disse ela. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. A mulher já tinha ouvido também falar da palavra. Tem pessoas que já ouviram falar da palavra, mas nunca tiveram um encontro realmente com Jesus. Tem pessoas que até já foram evangelizadas, mas elas nunca tiveram um encontro verdadeiramente com Jesus. Porque todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiramente com Jesus, as suas vidas foram mudadas. Versículo 21 diz, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai.
Vós adorareis ao que não conheceis, e nós adoraremos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mulher, tu também é religiosa, tu já ouviu falar da palavra, mas vai chegar o momento que os verdadeiros adoradores, mulher, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amados, as horas se passaram. As horas se foram muito rápidas. Você quer tomar neste dia um cálice da água que jorra para a vida eterna? Você quer tomar neste dia de uma água diferente, porque você diz todos os dias, eu já estou cansado, eu já estou cansada de viver a mesma vida, de acordar pela manhã e já diante dos meus olhos está cheio ou cheia de problemas. Este dia chegou a hora, viu? A tua hora é hoje, a tua hora não é amanhã. E a Bíblia diz, né? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Queremos orar nesse dia, agradecendo a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido, e dizendo para você, seja nosso irmão em Cristo, nossa irmã em Cristo, e todos os dias esteja conosco na nossa programação, na nossa live, né? Aqui no Facebook, para junto nós compartilharmos de uma palavra para alegrar o meu e alegrar o teu coração. Nós queremos orar agora, neste exato momento, por todos os pedidos de oração. Temos uma lista muito grande em nossa agenda, de muitos pedidos de oração, e nós queremos orar com você. Queremos ministrar a bênção junto com você, tá? Vamos orar agradecendo a Deus por este momento tão glorioso, tão, né? Um momento em que Deus tem nos concedido para que possamos, né? Ouvir a sua palavra, ouvir a mensagem. Talvez pessoas adentraram nessa live, nesse dia, dizendo, eu preciso ouvir uma palavra. Eu preciso de ter um encontro real com Cristo. Eu preciso de uma palavra profética. Então, a palavra profética está aí. Pare de ir no mesmo lugar, buscar a mesma água. Está na hora de você tomar uma água diferente. Oramos então a Deus. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na tua presença. Queremos te agradecer, Deus poderoso, Pai celestial, da nossa vida, da nossa alma, pelo teu grande amor que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por aquele encontro maravilhoso que eu teve com aquela mulher. E a partir daquele momento, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Paizinho querido, obrigado pelo encontro que o Senhor teve comigo também, quando eu estava ébrio, no meio da estrada, me segurando em uma bicicleta, embriagado, do qual vinha muitas vezes, Senhor, sem ter paz na minha vida. E eu fiz um propósito para com o Senhor. E o Senhor ouviu dos altos céus, Jesus, e teve de misericórdia da minha vida, assim como o Senhor teve de misericórdia da vida daquela mulher samaritana, e como o Senhor tem nesse dia, de misericórdia da vida de muitos dos teus filhos, que vão ouvir este vídeo, essa palavra, esta live, o nosso programa, na nossa rádio ao vivo também, e que o Senhor, nesse dia, Senhor, tenha um encontro glorioso que essa pessoa, que esta vida, que essa alma, possa tomar desta água e saciar a sua sede. E nunca mais volte a ser a mesma criatura, a mesma pessoa. Paizinho querido, obrigado, dá-lhes um dia abençoado para cada pessoa, dando vitória, dando graça. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e se Ele não voltar, até amanhã, às 9 horas da manhã, com mais um programa Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório. Não esqueça, né? Compartilhe com seus amigos ali, né? Que Deus possa vos retribuir, vos abençoar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.